qual das três é a arca de Deus em nossos dias? Para que ninguém seja tomado por inocente, o Senhor me enviou no Espírito e poder do Senhor Jesus para revelar os seus segredos, os mistérios de Deus aos da igreja de Cristo ainda no deserto em nossos dias. Ou seja, estando o trigo e o joio ainda juntos e misturados, ainda não foi feita a separação eterna entre o trigo e o joio. Portanto, para que ninguém seja tomado por inocente, porque ninguém será tomado por inocente, o Senhor me enviou portando o selo do Deus vivo. Ou seja, o selo do Deus vivo, por meu intermédio, para esta igreja de Cristo, ainda no deserto, nos dias de hoje, o selo do Deus vivo não deixa de ser a lei de Sião. A lei de Cristo Jesus. Sião é o selo do Deus vivo escrito na testa, na fronte, na memória, nos escolhidos de Deus por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, os dias de hoje. Então o selo de Deus, por meio deste servo do Senhor nos últimos dias, o selo de Deus é a lei de Sião, escrito na fronte, na memória, na testa da igreja de Cristo, ainda no deserto, em nossos dias. Por esta razão, ninguém será tomado por inocente. E hoje, dia 14 de dezembro de 2020, hoje é um dia muito singular. Por quê? Porque hoje, uma suposta segunda-feira, hoje, dia 14 de dezembro de 2020, uma suposta segunda-feira, é na realidade o 7º dia de sábado da criação de Deus, por meu intermédio, conforme o calendário bíblico ou profético do Senhor, por meu intermédio em nossos dias. Mas daí a pergunta, a questão: quem quer acreditar, ter fé ou ainda obedecer a imutável palavra do Senhor, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, se todos estão obedecendo, tendo fé ou acreditando no espírito do diabo e de Satanás, por meio de homens e mulheres terrenos, carnais, capitalistas e materialistas, através desta obra do diabo, por meio da religião e da política como um todo em geral. That is the question. Eis a pergunta, eis a questão de Deus ou do Senhor por meu intermédio em nossos dias, os dias de hoje. Portanto, hoje, dia 14 de dezembro de 2020, hoje, uma suposta segunda-feira, aquilo que para vocês aconteceu há 2 dias atrás, o 7º dia de sábado do Senhor está ocorrendo hoje. E uma prova incontestável é este eclipse solar total do Sol, que deve ocorrer aí aproximadamente entre 11 horas até as 3 horas, horário de Brasília, uma coisa assim. Só sei que hoje, dia 14 de dezembro de 2020, está ocorrendo o eclipse solar total. E o que isso quer dizer? Alguém pode, ou se não todos perguntarem, perguntar. Quer dizer que hoje não é segunda-feira, é simples assim. Pelo calendário profético bíblico do Senhor, conforme a lua nova ela só ocorre uma vez
uma vez a cada mês, né? A lua nova só ocorre uma vez a cada mês. E esta prova incontestável, né? Esta evidência profética ou espiritual da imutável palavra do Senhor, conforme as fases da lua, essa prova incontestável ninguém pode derrubar, né? Ninguém pode fazer cair por terra. Mas eu posso, mediante o Espírito de Deus sobre mim, eu posso fazer cair por terra todo este aprendizado e o ensinamento errado do diabo e de Satanás por meio de todos vós, anjos caídos ou expulsos da glória de Deus, porque trocaram toda a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens. Portanto, hoje, dia 14 de dezembro de 2020, não é uma segunda-feira, né? Todos vós foram enganados e permanecem enganados, né, por este falso profeta e o anticristo da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Portanto, volto a repetir, hoje dia 14 de dezembro de 2020, hoje não é segunda-feira, pelo calendário judeu ou judaico de Babel, da grande Babilônia, da igreja prostituta, covarde, assassina e sanguinária, da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Hoje não é o 7º dia de sábado do Senhor, conforme determinou Deus através da sua imutável palavra. Hoje não é segunda-feira, mas é o 7º dia de sábado do Senhor. E uma prova incontestável, uma evidência incontestável, é esse eclipse solar total que ocorre no dia de hoje. Por quê? Porque o eclipse solar total, tendo a lua nova entre o Sol e a Terra, um eclipse solar total não ocorre se a lua não estiver na fase de lua nova. Portanto, conforme o Espírito do Senhor sobre mim, né, eu fui enviado para restaurar o calendário profético de Deus em nossos dias. Por quê? Porque esta segunda-feira do dia 4, esta segunda-feira do dia 14 de dezembro de 2020, na realidade é o 7º dia de sábado, da criação do Senhor. Então quer dizer muitas coisas. Por essa razão, no princípio, né, eu coloquei esse banner aqui, tendo 3 arcas. Nós aqui temos 3 arcas. A arca de Noé no passado, quando Deus falou através de Noé, mas ninguém deu ouvido, ninguém escutou, ninguém obedeceu a palavra de Deus por meio de Noé, até que veio o dilúvio. Mas aí Noé e a sua família já estavam seguros, já estavam, né, com a segurança do Senhor. Depois veio a segunda arca, na arca de Deus por meio de Israel. Então, dentro da arca estava esse modelo de santidade e purificação do pecado. Porém, esse antigo sacerdócio, Deus revogou para sempre. E agora, nos últimos dias, antes do milênio de Cristo, agora nós temos a terceira arca de Deus em vida, carregando consigo mesmo o selo do Deus vivo, para selar na testa, na fronte, os seus escolhidos de toda a terra. Portanto, nós temos aqui 3 arcas:
a primeira arca, né, feita de madeira para salvar a família de Noé com o próprio Noé. A segunda arca era um modelo de santificação e da purificação do pecado ou do pecador por um antigo sacerdócio temporal ou temporário na ordem dos levitas, por meio de Arão e seus filhos, né, para a casa de Israel. Todavia a casa de Israel, ela revogou. A casa de Israel desprezou a lei, os profetas e a imutável palavra de Deus. Foi quando Deus, o eterno Criador, deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel. Então, a própria casa de Israel, que foi ou fora o primogênito filho de Deus no passado, conforme Êxodo 4:22, ali o Senhor estava aclarando ou declarando que Israel era o primogênito filho de Deus. Todavia, aquele que foi ou fora o primogênito filho de Deus, ele quebrou essa aliança, ele desprezou o homem da anomia, o servo da anomia, do desprezo total à lei de Deus. Não deixa de ser a casa de Israel, porque quebrou, pisou na lei, é rejeitar, desprezar a lei. E assim Deus deu carta de divórcio, ainda nos dias do rei Josias, por meio do profeta Jeremias, capítulo 3, Deus deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel. Então, se passou a primeira arca, se passou a segunda arca, e agora eis a terceira arca do Eterno. E agora eis o terceiro templo de Jerusalém, da Jerusalém de cima, né? E não da Jerusalém de baixo, lá no Oriente Médio, Ásia, Palestina, Velho Mundo ou Velho Continente. Portanto, o terceiro templo vivo de Deus, do Pai e do Espírito Santo, edificado pelo próprio Pai e o Espírito Santo, o terceiro templo vivo de Deus, ou do Altíssimo Bendito Deus Eterno, Jerusalém, diga-se Jerusalém, Manuel, o terceiro templo de Deus na terra em nossos dias, não deixa de ser o Messias, não deixa de ser o último Adão, não deixa de ser o último profeta de Deus, portando, carregando comigo mesmo a lei de Sião, o Evangelho eterno, o selo do Deus vivo, para selar a todos vós na fronte, na testa, seja com o novo nome do Pai herdado ao Filho, por mim mesmo, seja com a lei de Sião, porque o selo de Deus para este tempo ou época, o selo de Deus está comigo dentro da lei de Sião, outrora escrita por Deus em meu coração, para que eu possa revelar ou repassar as revelações do que está inserido, do que está contido ou inserido dentro da lei de Sião, o selo do Deus vivo, por meu intermédio nos dias de hoje, né? Portanto, a partir do eterno fechar da porta da graça de Cristo, ninguém será tomado por inocente. Ninguém será tomado por inocente. Ou seja, semelhante a este dia de hoje, dia 14, uma suposta segunda-feira, semelhante a este dia de hoje, dia 14 de dezembro de 2020, né? Se este eclipse solar total de hoje, dia 14, não for o último, deve ser o penúltimo eclipse solar total, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, em um dia semelhante a este. Como assim? Vocês devem se perguntar. Porque hoje está ocorrendo o último dia da quarta semana de um mês.
E assim são todos os últimos dias, o último dia da quarta semana em que ocorre a lua nova, em que deve ocorrer um eclipse solar total. Ele não ocorre fora da lua nova, ele não ocorre não ocorre fora da lua nova, não ocorre fora do último dia de cada mês. Então, se hoje está ocorrendo ou vai ocorrer neste dia 14 de dezembro, né, vai ocorrer um eclipse solar total, o grande, né, no dia em que ocorrer o grande e terrível dia do Senhor, vai ser em um dia semelhante a este. Ou seja, quando a lua nova estiver alinhada entre o sol do meio-dia e o meio da terra, dentro do estado de Roraima, Brasil, eterno, espiritual, profético, Monte de Sião, né? Quando a lua nova estiver alinhada entre o sol do meio-dia, porque o meio-dia, né, aqui no Brasil não é o meio-dia do Japão. O meio-dia no Brasil, né, onde está localizado o meio da terra entre os 4 pontos cardeais norte, sul, leste e oeste, o meio-dia daqui não é o meio-dia lá em Israel, no Oriente, na Ásia, Palestina, Velho Mundo ou Velho Continente. Mas em um dia singular, ou seja, único, semelhante ao que vai ocorrer em nossos dias, e mais precisamente no dia de hoje, dia 14 de dezembro de 2020, né? Semelhante a este único dia singular, de um dia único, né? Próximo, porque hoje certamente não ocorrerá nada, mas vem como aviso que o dia do juízo semelhante aos dias de Noé, em que Deus falou por meio de Noé, mas ninguém acreditou, ninguém ouviu, ninguém teve fé, ninguém obedeceu a palavra de Deus. O juízo de Deus está muito próximo. E quem sabe, né? Quem sabe se este eclipse solar total do dia de hoje, né, dia 14 de dezembro de 2020, não seja o último ou o penúltimo antes do grande e terrível dia do Senhor, que certamente ocorrerá em um dia semelhante a esse. Ou seja, quando a lua nova estiver alinhada entre o sol do meio-dia e o meio da terra, entre os 4 pontos cardeais norte, sul, leste e oeste, dentro do estado de Roraima, Brasil, eterno, espiritual, profético, Monte de Sião, então o Senhor fará com que toda a terra seja escura por completo. Ou seja, haverá um blackout mundial. Haverá um blackout mundial, não haverá luz. Não haverá luz, conforme determina a imutável palavra do Senhor, né? Esse blackout mundial deve ocorrer por 2 ou 3 horas no máximo. Esse blackout deve ocorrer por 2 ou 3 horas no máximo. Toda a terra vai ficar escura. Toda a terra vai ficar completamente escura, conforme determina a imutável palavra de Deus. E naquela hora, ao meio-dia do último dia, toda a terra será abalada, movida do seu eixo e lugar para matar a terça parte dos homens ímpios, né? Semelhante ao mesmo ocorrido nos dias de Noé, porque não acreditaram, não obedeceram e não tiveram fé em mim, não acreditaram na lei e na imutável palavra de Deus, por mim mesmo, por meu intermédio, em nossos dias, os dias de hoje. Portanto, ninguém será tomado por inocente. Ninguém será tomado por inocente, mas todos haverão de responder por seus atos infames, diabólicos, satânicos e corruptos, porque logo após o grande e terrível dia do Senhor, logo após o grande dia da ira e da vingança de Deus e do Cordeiro de Deus, então haverá de ser instalado o tribunal de Cristo, que haverá de julgar vivos e mortos.
Por esta razão, ninguém será tomado por inocente, né? Porque todos foram avisados. Mas semelhante os dias de Noé, os dias de Jona ou de Ló, quem acreditou na pregação, quem acreditou na voz de Deus por meu intermédio, por mim mesmo em nossos dias, os dias de hoje. That is the point, that is the question. Eis a pergunta, eis a questão de Deus por mim mesmo, por meu intermédio, a todos vós, vivendo em pecado, porque são transgressores da lei dos 10 mandamentos. São transgressores da lei dos 10 mandamentos. Toda a terra, estando o trigo e o joio ainda juntos e misturados, né, em toda a terra em nossos dias, desde ontem, até que veio o selamento, com o selo de Deus, a lei de Sião na testa ou na fronte de cada novo membro deste corpo de Cristo, ainda no deserto em nossos dias, até que venha o selamento, até que venha o batismo, até que venha o primeiro ai da grande tribulação de 3 dores, é somente no segundo ai da grande tribulação de 3 dores, que a igreja de Cristo vai ressuscitar para a vida eterna. Ao passo que o joio, o mundo ímpio de mulheres e homens terrenos, carnais, capitalistas e materialistas, este mundo ímpio só vai ressuscitar depois do milênio. Portanto, a partir do primeiro arrebatamento de espírito ou de consciência para a igreja de Cristo, para o corpo de Cristo ainda no deserto em nossos dias, né, a partir deste eterno fechar da porta da graça de Cristo para sempre, ninguém será tomado por inocente. Por esta razão, o Senhor me enviou, né, portando, carregando comigo mesmo a lei de Cristo Jesus, a lei Emanuel, sinônimo de Cristo Jesus, Sião. Eu sou o último Adão, eu sou o último profeta de Deus, portando, carregando comigo mesmo o selo do Deus vivo para este tempo ou época. Portanto, no passado, conforme vocês podem ver através desta gravura, né? Através desta gravura aqui, através desta imagem, no passado nós tivemos aqui uma primeira arca. Ela foi motivo e orgulho de salvação, da salvação de Deus, né? Para Noé e por meio de Noé. Mas ninguém deu crédito, ninguém obedeceu, até que veio a destruição total do antigo mundo ímpio. Depois do dilúvio, Deus constituiu Israel como primogênito filho para dar exemplo e para ensinar o correto às demais nações, línguas, povos e tribos. Mas daí, aquele que foi ou fora o primogênito filho do Eterno, ele quebrou, ele pisou a antiga aliança de Deus, ele quebrou essa aliança, ele pisou, né, o filho da perdição, da nação pecaminosa de Israel, ele quebrou a aliança do Senhor quando rejeitou, quando desprezou os profetas, quando desprezou a Torá, a Tanakh, o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento Israel nunca recebeu, mas o livro santo ou sagrado de cabeceira, né, da casa de Israel em nossos dias desde ontem, é o Talmud, é a Cabala judaica, livros apócrifos inspirados pelo diabo e Satanás a todos eles, né? Portanto, na segunda aliança, né, ou seja, na segunda arca coberta de madeira, coberta com folhas de ouro, dentro estava o santo, o Espírito Santo. Dentro desta arca de madeira, de acácia, se não me engano, coberta com folha de ouro, estava dentro da arca, dentro deste território santo, estava o Espírito Santo, porque quem escreveu com o próprio dedo a sua lei quem escreveu a lei dos 10 mandamentos, né, foi Deus, o Espírito Santo. Então, dentro desta arca
estava o Espírito Santo. Dentro deste território santo estava o Espírito Santo. Da mesma forma podemos fazer, né, tomar esse exemplo que Deus está dando por meu intermédio a vocês no passado. Da mesma forma, hoje em dia, o Espírito Santo, né, o Espírito Santo na forma da lei suprema e eterna, né, o Espírito Santo na forma da lei suprema e eterna, outrora em meu coração, né, esse Espírito Santo, o templo vivo, ou ainda a arca viva, que nós temos duas arcas, e a terceira arca, ou o terceiro templo, não é um templo edificado por mãos de homens, como querem os judeus, como querem a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, até porque aquele sacerdócio temporário, na ordem dos levitas, todo ele foi revogado para sempre. Portanto, a terceira e última arca, o último profeta de Deus, o último Adão de Deus, portando o selo do Deus vivo em nossos dias, não deixa de ser o filho biológico de Davi, porém ressuscitado espiritualmente por Deus, antes desta primeira ressurreição espiritual, que haverá somente para o trigo, porque o joio só vai ressuscitar espiritualmente depois do milênio, só depois do milênio. Então, dentro da primeira arca estava Noé e sua família e os demais animais, né, que obedeceram a voz de Deus, né? Animais, eu fico imaginando, eu fico pensando aqui com os meus botões, aliás, nem botão eu tenho, né? Eu fico pensando que animais irracionais de quatro patas atenderam a voz de Deus por meio de Noé. E assim entrou, segundo reza, segundo ora a imutável palavra do Senhor, dentro da arca entrou animais quadrúpedes, né? Então, dentro da arca se salvaram animais e pessoas, no total de 8 pessoas, né? 8 pessoas, Noé, a sua esposa, 3 filhos e as suas respectivas esposas. Então foram salvos, né? Aqui Deus deu um modelo, né, da verdadeira prática da santificação e da purificação do pecado. Todavia, como Israel quebrou a aliança, Israel rejeitou a lei, desprezou a lei, então Deus deu carta de divórcio para sempre. Mas agora, nos últimos dias, então veio o terceiro templo de Jerusalém. O terceiro templo de Jerusalém é edificado, foi ressuscitado por Deus, pelo Pai e o Espírito Santo. Então, esse ensinamento errado, né, este aprendizado errado, dado início ao princípio pela nação pecaminosa de Israel, não é correto. Mas foi desta forma que Israel se tornou em réu de juízo confesso, porque não existe mais arrependimento ou perdão e nem salvação para a nação pecaminosa de Israel. Por quê? Porque Israel desprezou a lei do Senhor. Por esta razão, aprove a Deus enviar o terceiro templo de Jerusalém, da Jerusalém de cima e não da Jerusalém de baixo, mas do Altíssimo Eterno Deus, Jerusalém, diga-se Jerusalém Manuel. Ele enviou a sua arca viva, portanto o Espírito Santo, a lei do Espírito Santo, escrito, deixa eu ver aqui, é desse lado aqui mesmo, escrito em seu coração. Então, o vivo templo do Senhor, o terceiro templo de Jerusalém, diga-se, o terceiro templo
vivo do Altíssimo e bendito eterno Deus, Jesus além Emmanuel, é o próprio Cristo, o filho de Davi biológico, porém ressuscitado por Deus em nossos dias, porque that is the point. To be or not to be, that is the question. To obey or not to obey. Eis a pergunta, a questão de Deus por mim mesmo, por meu intermédio, a todos vós. Ou seja, as duas arcas, uma não falhou, né? Conduziu a todos nós, porque se estamos vivos nos dias de hoje, somos remanescentes, somos todos remanescentes de Noé. Mas a segunda arca para a casa de Israel, que foi constituído como primogênito filho de Deus, depois do dilúvio, porque antes do dilúvio já existia um sacerdócio eterno. Antes do dilúvio já existia, ou já existira, um primogênito filho de Deus. Ou seja, Israel não foi o primogênito filho de Deus, né? Senão depois do grande dilúvio. E com esta outra arca aqui, Israel rejeitou o santo que estava dentro de um local santo, que depois colocaram dentro do templo de Salomão, né? Porque no templo de Salomão, lá em Jerusalém, na Jerusalém de baixo, escrava e alienada com seus filhos, né? Então, era colocado o santo, né? Era colocado o Espírito Santo dentro de um local separado, dentro do templo de Salomão. Mas hoje, o Espírito Santo está dentro deste tabernáculo, dentro deste santuário vivo, edificado ou levantado, ressuscitado espiritualmente por Deus, muito antes da primeira ressurreição espiritual, que haverá somente para o trigo agora em nossos dias, depois do selamento, depois do batismo, então virá o primeiro ai da grande tribulação de 3 dores, e só depois virá a ressurreição para a igreja de Cristo, no segundo ato, no segundo ai da grande tribulação de 3 dores, quando ocorrer ao meio-dia um eclipse solar total, né, para que toda a terra seja abalada, movida do seu eixo e lugar, e assim fazer ou ainda praticar a ressurreição da igreja de Cristo, mas trazer a morte da terça parte dos homens ímpios, porque não deram ouvidos, não obedeceram, não acreditaram e não tiveram fé em mim, não acreditaram na lei e nem na palavra de Deus, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, os dias de hoje, né? Glória a Deus, aleluia, amém.